pescador ao peixe é um pescador que aventureiro, que Destemido, não tem medo de nada, enfrentar tempestades. Situada na costa norte de São Miguel, a vila de Rabo de Peixe há muitos anos que não passa despercebida. Herdou o nome, segundo o cronista açoriano Gaspar Frutuoso, devido à semelhança que uma das suas pontas de terra tem com a cauda de peixe. É conhecida por ser a maior comunidade pescatória dos Açores e por não ter tido uma vida fácil. Chego pela primeira vez a estas paragens e deixo-me guiar pelas casas coloridas que salpicam as ruas em direção ao mar. Há quem diga que existem duas realidades em Rabo de Peixe. Uma que teima ficar presa ao passado, onde a pesca não precisa de estudos nem de ambição. E outra que se aventura pelas ondas de um novo futuro que quer mudar para melhor a vida da comunidade, valorizando a atividade pescatória. Alô, Manel! Olá, Fátima, deixa-me dizer, tudo bem? É um prazer receber aqui na nossa freguesia. Obrigada! Olha, porquê que marcou o encontro aqui? Marcámos um encontro aqui de Fonte à Igreja porque o pessoal da pesca é muito crente em Deus. E assim marcámos um encontro aqui na central da freguesia. Ou seja, que isto tem todo o simbolismo para vocês. Exatamente. Então e agora podemos dar um passeio por cá? Sim, vamos. Vamos embora. Parámos por breves instantes para uma troca de palavras com alguns familiares de Manuel. O cunhado está a viver fora do país e em 7 anos é a primeira vez que regressa a Rabo de Peixe e confessa-nos que sente uma evolução. Há 7 anos atrás, como é que tu vês agora a pesca? Está mais evoluída. Antigamente não tinha condição nenhuma. Eu cheguei aí para o Marco Mesquinhosa e disse aí, vem morrer. Agora não, agora tenho. Agora é maior, não é? As coisas são outras. Graças a Deus, a gente temos barcos com mais condição. Sim. Naquele tempo, aquela altura, aquilo sim, é uma vida de Dura, escravo. não é? Dura, muito Dura. dura. Boa, olha, aproveite cada minuto que cá tiver. Obrigado. Divirta-se e regresse com o coração cheio, que é o mais importante. É de voltar mais vezes. Claro, se Deus quiser. Vamos continuar a nossa Vamos. viagenzinha? Vamos. Adeus, obrigada, Até boa logo. tarde. Até logo. Obrigada. A ligação da comunidade à religião acompanha-nos para todo o lado. A fé, na proteção divina, está pregada nas fachadas. Foi também uma crença genuína na mudança que encontrei em Manuel Muniz, um filho da terra e deste imenso Atlântico que, com o seu percurso e história, nos inspira a conhecer esta comunidade. Manel, o que é isto de ser pescador de rabo de peixe? O pescador ao peixe é um pescador que aventureiro, que Destemido, não tem medo de nada, enfrentar tempestades. O pescador tem uma ligação fortíssima ao mar, ou seja, quando nasce para isso, pronto, é difícil de sair. ou seja, essa será sempre a sua vida. Exatamente. Estava-me a dizer o Manel que isto já tem aqui raízes na família, portanto já o seu pai era pescador. Sim, o meu pai já era pescador. Não sei se o seu avô também. O meu avô também. O seu avô também. O pessoal daqui de Rabo de Peixe, as famílias é bastante numerosas, ou seja, muita família só depende da pesca para sobreviver. Oh Manel, e como é que se puxa pelo orgulho da comunidade em ser pescadora e em sentir que realmente a sua profissão é uma profissão extremamente valiosa para todos, até para a economia, não é, do país? Como é que se faz isso? Exatamente. É a palavra que tento passar aos meus colegas, é que a nossa profissão é uma profissão muito valiosa e há que ter muito orgulho. Sem o pescador não se consegue ter peixe na bancada. É verdade, Não ou se seja, consegue ter peixe na é bancada. mesmo qualquer... E é nesse sentido que a gente temos que valorizar o nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma. E há aqui uma coisa importante que é, segundo sei, hoje, mesmo os jovens tendo possibilidade de estudar, eles estudam, mas eles já têm o vício do mar, ou seja, eles já se preparam para que amanhã o mar seja o seu futuro. Exatamente. Pelo menos em Rabo de Peixe é assim. Sim, em Rabo de Peixe é assim. Por isso é que o seu filho já está no mar. Exatamente. Nesta história cruzam-se 2 gerações. Hélio Muniz tem 20 anos e é já dono do destino de um barco. Podemos dizer que, filho de peixe, sabe mesmo nadar, pois foi com o pai que se apaixonou por esta arte, seguindo-lhe os passos. Tinhas quantos anos quando começaste a ir para o mar? Comecei a ir para o mar com 15 anos. Sabe? Com 15 anos? Ia nas férias com o meu pai
depois voltava para a escola. Tu estudaste até que ano? Até o 9º ano. Até o 9º ano. E não quiseste estudar mais? Não quis, não sei. Querias vir logo para o mar? Era de gosto que fazia isso, já vem de família. Eu aprendi foi com o meu pai agora tem muito gosto nessa vida. Tirei a carta de mestre para poder mandar as barcos. E tu com 20 anos já comandas aqui uma tripulação de quantas pessoas? 18. 18. Quantas dentro do barco e quantas fora? Estamos 8 no mar e 10 pessoas em terra. Uau! E já te sentes com um arcabouço para comandar tanta gente? Tem que ser, sim. Tem que ser. Olha, até onde é que tu gostavas de ir? Com o que é que tu sonhas? Tens 20 anos, tens muito para sonhar. Com o que é que tu sonhas? Ter algo na vida. Ser diferente daqueles que as pessoas que falam mal e isso, dos rapazes novos, que muitas não se vê por aí, rapazes novos assim. Mas a tua geração, aqui nomeadamente, na zona onde tu nasceste, Rabo de Peixe, não é uma geração que tenha no mar esta paixão? Já não tem no mar esta paixão? Estamos, mas são poucos. São poucos. E tu gostavas que existisse mais gente? Que existisse mais gente. Exatamente. A amar o mar. A vida nunca se acabar, depois sempre ir para a frente. Tu quando olhas para o mar, o que é que tu sentes? Respeito? Medo? O quê? Tem vezes chora que sente-se tudo ao mesmo tempo. O mar não há explicações. Está no coração, Está não é? no coração. Já vi a quantidade de cordas que nós temos ali. Aquela corda é largada inicialmente, Ok. o peixe sai a segunda corda, que é habitada ali na primeira ponta, primeira alça Com a Aquilo é que leva o pedra. prego para Ok. Vai Então, sair. e aquela corda que está ali sai toda para o mar? toda. Uh, No final, a gente regressa para o princípio, que é essa ponta que a gente lá. Ok. Aquela corda vai novamente toda para dentro. Jesus, só recolher esta corda toda, eu não sei. Estamos são a falar horas. num percurso de 9, 10 euros de trabalho. Só Só recolher corda? Só recolher corda. Desta vez não consegui viver a experiência de ir ao mar alto pescar, mas ainda assim não resisti a entrar a bordo para uma volta pelo porto de Ponta Delgada, numa das manobras de preparação do barco do jovem mestre Hélio Muniz, que iria zarpar dali a poucas horas para só regressar ao fim de 3 dias. Meu querido Manel, fale-me da tripulação deste barco. Eu vi que é tudo gente muito nova. Exatamente. Posso dizer que é uma das tripulações mais novas que temos aqui. Agora, se nós olharmos para as condições que o seu filho hoje tem neste barco, por sinal é um barco até relativamente novo, não é? E as condições que o Manel tinha quando começou na sua profissão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Faça-me lá a comparação. E o Manel é novo, tem 43 anos, mas como é que era quando começou? É totalmente diferente. Era uma vida mais dura, sem condições nenhumas. Eu cheguei a sair num barco, meio barco, o meu primeiro barco que eu tinha pequeno. O sono era tanto que a gente conseguia dormir em cima de tábuas molhadas, a chuva aqui em cima da gente, mas o sono era tanto que a gente tinha que descansar a cabeça um bocadinho. Mas, Mesmo em termos de segurança, de equipamentos, não tem nada a ver, não tem nada não é? a ver. Na altura nem GPS tínhamos, uma bolsa daquelas que a gente também não era muito daquelas especializadas como a gente tem agora. E a gente, quando estava no mar, quando havia um nevoeiro, tinha que ter um controle Muito grande, não é? muito grande de onde é que a gente estava seguindo. Agora, vocês têm uma pesca muito específica. Como é que se chama a pesca que vai ser feita com estas pedras, que eu já vejo ali o Marco a trabalhar? Portanto, como é que se chama esta pesca? Essa arte chama-se o palhão de fundo. É a pesca onde se apanha o goraz, a boca negra, a brótia, o cherne. Ou seja, já são espécies mesmo específicas, vamos dizer assim, deste tipo de pesca. Exato. A arte aqui do palhão de fundo é uma arte muito trabalhosa, tem que ter muita mão de obra. Muita mão de obra, que é muita palhagem que sai na largada, tem que ter o mínimo 6 pessoas a trabalhar. Ou seja, há muitas horas antes de vir para dentro de um barco em que vocês têm que preparar tudo para depois o barco estar os tais 3 dias fora. Exatamente, ou seja, temos 2 tripulações. Uma que é a tripulação que vai ao mar e a outra tripulação que Está em terra a preparar tudo. Exatamente. Certo. Ou seja, o aparelho tem que estar tudo preparado quando o barco chegar para novamente carregar e sair. Mas isto do mar, isto é uma paixão, não se consegue viver sem. Porque hoje o Manel controla os seus barcos, tem muito trabalho de gerir tudo isto, mas de vez em quando é como se o corpo lhe pedisse, é como se o mar chamasse por si, Manel. É verdade. A gente, pronto, agora graças a Deus já tem meus barcos controlados, mas há sempre aquele dia que chama. Bichinho, Aquele não é? bichinho que está para o mar.
para o mar. E, no final de contas, quando estava um tempo, eu já cheguei a sair para o mar sozinho. Só para matar a Só vontade. para matar o bicho. Para matar a graçidão. O que quer dizer que uma vez pescador para a vida toda. Exatamente. Quando se sente aqui, Está noção. é que para a vida acabei- toda. É para a vida toda. vamos embora. Hélio, vamos embora. Digas nisso. De volta à terra firme, sou convidada por Manuel a conhecer a concretização de uma visão empresarial do armador que está verdadeiramente comprometido com a valorização do pescado da sua região. Ó Manel, tem esta peixaria há quanto tempo? Já faz um ano. E porquê que criou a peixaria? A gente queria aumentar a nossa empresa. Claro. E a gente aumentando a nossa empresa, eu tive no pensamento abrir uma peixaria para valorizar sempre o nosso pescado. E portanto acaba também por ser uma forma de continuar o trabalho ligado à pesca, não é? Exatamente, exatamente. É um trabalho feito que é ligado à pesca, ou seja, parte do peixe dos nossos barcos também entra cá dentro. Ok, então o peixe que vou ver é tudo peixe dos Açores. Exatamente. E como é que está a correr o negócio? Está bom. Está bom? Estamos a superar as nossas expectativas. Ai, é tão bom o peixinho dos Açores, tem que ir ver, tem que ir ver. Bela bancada de peixe, bom dia, bom dia, bom dia. Bem, isto é assim, há uns que eu conheço, outros não. Vamos lá, também tem aqui as etiquetas, posso Sim, fazer sim. batota, não é? Temos aqui um belo pargo, belíssimo pargo este, não é? Esse é o peixe típico da nossa costa. Isso é muito bom assado no fogo. Jesus, mas espera lá, então um atum deste tamanho, isto tem que peso, mais ou menos? Isto deve ter ainda 30 30 quilos. quilos. Garanto-vos que esta ida à peixaria foi não só uma lição sobre as espécies locais, mas também sobre as diferenças de nomes que são usados para identificar peixes comuns nas ilhas e no continente. Ali, também vi como Manuel está a aplicar o conhecimento para a prosperidade e sustentabilidade do setor e, naturalmente, da comunidade. É uma imagem diferente, aquela que levo na bagagem sobre rabo de peixe. Espero voltar em breve para descobrir que outras atividades estão a mudar para melhor na ilha de São Miguel.